Olá, este é o vídeo da etapa 3 do Projeto Unificado 3 da Catapulta. O grupo é Lucas Kenzo Kuroyanagi, Luiz Gabriel Duarte e eu, João Pedro Rodrigues. Iniciarei relacionando a aerodinâmica e força. A aerodinâmica é a parte da dinâmica dos fluidos que estuda principalmente o movimento dos objetos sólidos imersos no ar, sendo a base desses estudos o princípio de Bernoulli. O princípio relaciona a velocidade do fluxo do ar e a pressão correspondente. O princípio de Bernoulli trata-se principalmente da diferença de pressão do ar ao dizer que o aumento da velocidade do fluido é correspondente à diminuição dessa pressão. Eu vou falar sobre energia. A energia, ela se manifesta de diferentes formas e ela está relacionada com a capacidade de ação e movimento em determinado corpo. Agora eu vou falar sobre as principais energias. A primeira principal energia é a energia cinética, que é a energia associada aos movimentos dos corpos. Quanto maior for a velocidade em que um corpo se movimenta, maior será a sua energia cinética. A segunda energia é a energia potencial, que é armazenada em virtude de um corpo em relação à superfície. É denominada de energia potencial gravitacional. E também temos a energia elástica, que é quando a energia está associada à deformação de um material elástico. Força. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton, ou deformar-se. Existem inúmeros tipos de força na natureza: força gravitacional, força de atrito, força de empuxo, entre outros. Elas são grandezas vetoriais que, portanto, precisam ser definidas de acordo com seu módulo, sua direção e seu sentido. O módulo diz respeito à sua intensidade. A direção diz respeito às direções na quais se aplicam, ou seja, na horizontal ou na vertical. E a direção, por sua vez, apresenta-se para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, etc. As principais forças nesse projeto unificado seriam a força gravitacional, que é o tipo de força que faz com que dois corpos que têm massa se atraiam mutuamente, e a força de atrito, que surge em decorrência das atrações moleculares, como as forças de polo induzido, também conhecida como forças de Van der Waals. Agora eu vou falar sobre as funções matemáticas. Na matemática, funções correspondem a uma associação dos elementos de dois conjuntos. Ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Por exemplo, uma função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A um único elemento que compõe o conjunto B, sendo assim o valor de A não pode estar ligado a dois valores de B, como mostra na imagem a seguir. Na primeira temos um elemento de A relacionado a um elemento de B. Na segunda vemos dois elementos de A relacionados a um elemento de B. A primeira é uma função. Na segunda também temos uma função. E na terceira temos um elemento de A relacionado a dois elementos de B, ou seja, não é uma função. Meu nome é Luiz Gabriel e eu vou falar sobre o movimento. O movimento consiste na mudança do corpo de um lugar ao outro em relação a um tempo e um determinado referencial, ou um observador referencial. O movimento é dividido em cinética e dinâmica, onde a cinética descreve o movimento, como ele ocorre, enquanto a cinemática descreve o movimento e a dinâmica tenta explicar o porquê acontece esse movimento. O lançamento oblíquo ele ocorre porque um corpo, quando é arremessado e forma um ângulo com a horizontal, que é o eixo horizontal, ele tem tanto um movimento vertical como horizontal, fazendo ele para frente, para cima e para baixo.
E para se fazer os cálculos do lançamento oblíquo, se decompõe o vetor da velocidade em vetor vertical e horizontal. Já utilizando esse conhecimento no nosso projeto unificado, a catapulta, em relação ao ângulo em que a bola é solta ou disparada pela catapulta em relação ao solo, se ela for num ângulo perfeito, ela consegue atingir um maior espaço, uma maior distância com a mesma força, só mudando o ângulo. Muito obrigado. Em relação ao cronograma do nosso projeto unificado, dia 21/2 até o 18/3 foi a apresentação do regulamento do projeto, em que passava quais seriam as nossas funções. Dia 21/2 ao 18/3 também a gente teve que fazer a formação da equipe. Dia 21/3 a 22/4 foi a nossa pesquisa bibliográfica, junto com o Canvas. Dia 25/4 ao 13/5 a gente vai ter que entregar esse vídeo ao senhor. Dia 16/5 a 24/6 a gente vai apresentar o teste do nosso sistema junto com o croquis. E dia 22/6 às 8/7 é a nossa apresentação final do teste unificado. Muito obrigado.